No versículo 13, diz assim: entretanto, ninguém a ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo tem concebido e faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Queridos, o texto de Tiago para nós hoje, nesse ensino, não é simples, mas eu quero ser objetivo, mais aplicativo do que teológico. A palavra tentação no grego é perasmos, que vem da realidade de experimentar, tentativa, teste, prova, sedução do pecado, enfim, desejos. O que acontece conosco no dia a dia? Muitas coisas é inevitável, como Paulo escreve, que todos nós tem dia mau. E como nós vamos lidar com ele? Eu estava falando um pouquinho lá atrás com o Alexandre, capítulo de Mateus, versículo 6, 34, o próprio Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Muitas das vezes o que acontece conosco, dependendo da situação, vai revelar realmente o que nós estamos carregando dentro de nós. Se é uma situação de briga, se é o domínio próprio que temos que exercer, na verdade, como fruto, ou xingos e tapas e como o mundo agiria, dependendo da situação. O nosso coração tem que estar realmente ligado para o que eu vou falar hoje, porque muitas das vezes nós damos desculpa para continuar preso em tipos de erros que estamos cometendo. E isso muitas das vezes o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, que não veio sobre nós tentação humana. Diga para o seu irmão, tentação humana comum, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que possam suportar. Mas nós temos o instinto. A natureza pecaminosa que temos diariamente, ela quer ser revelada, ela quer vir para fora. E nós não estamos aqui na igreja e falando da palavra com você, ou até mesmo você no seu devocional, na sua vida de estudo, vai partilhar de duas realidades, da natureza divina ou a natureza pecaminosa, natureza que o Senhor nos trouxe à terra. O próprio salmista vai dizer que em pecado minha mãe me concebeu. Nenhum de nós somos santificados porque queremos. A parte da santificação vem de Deus para nós. A partir do momento que conhecemos a Ele, Ele nos separa e vamos buscando então uma vida de transformação. E esse é o processo de ter uma vida santificada. Paulo escreve isso dizendo que o próprio Deus, é a vontade dEle que eu e você sejamos santificados. E nós devemos buscar a santificação, tá? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e versículo 7. Som. E o texto vai dizer o seguinte: Tiago está aqui colocando um ensino para nós que muitas das vezes passamos por testes na vida, provas. E esses testes e essas provas vai revelar se realmente estamos aptos para passar por elas ou não. Até o versículo 12 vai dizer: bem-aventurado o varão ou o homem que passa a provação, porque depois de ser aprovado por Deus, receberá a coroa da vida. Irmão, Jesus foi tentado. E o detalhe do texto é que o próprio Espírito leva ele ao deserto a ser tentado. Se eu e você buscarmos uma vida cristã somente de sucesso, e o dia que acontecer uma prova, um teste de Deus conosco, como nós vamos lidar? Como nós temos lidado com os pratos que muitas das vezes aparecem para nós? Amizades que a gente sabe que compromete a nossa vida com Deus, lugares que frequentamos, músicas que ouvimos, e tudo isso vai revelar realmente se nós estamos aptos, aprovados por Deus ou não. Então Tiago tira a desculpa esfarrapada que eu e você damos, na verdade. Ele diz o seguinte: Deus não tenta você para que você caia no mal. Deus não quer que amanhã Ele coloca algo sobre a sua vida, sabendo que você está apto para cair naquilo. Jamais Ele vai tentar você nisso.
Deus não vai colocar uma prova para perder você e eu como filho, querido. Deus jamais vai colocar algo que eu e você não podemos suportar, como o texto que eu li antes. Ou seja, a tentação tem a ver com a realidade da vida. Enquanto estivermos caminhando nesse corpo, tendo a vida cristã, nós vamos ser tentados e provados, para que a aprovação possa mostrar que tudo é possível, viver uma vida cristã aqui na terra e glorificar o nome de Deus de uma forma chamada conduta. A conduta revela quem somos, o exemplo, o caráter, melhor dizendo. O texto, versículo 14, vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. É como nós estamos vivendo, então, uma vida cristã. Se o mal vem, o que eu devo fazer, pastor? Já vou aqui aplicar. Muitas das vezes nós devemos cortar o mal pela raiz e não cortamos. Nós vamos alimentando esse desejo, nós vamos continuando indo em lugares que não é para ir, falando que não é para falar, convivendo com estilos de vida que não glorifica o nosso Deus. E na hora que nós precisamos de algo divino, ou uma bênção, melhor dizendo, a gente vem para a casa de Deus, levanta a mão e simplesmente Deus tem que abençoar a sua vida. Olha para mim, Deus já te abençoou, sim ou não? Diga assim: Deus já me abençoou. Então nós não viemos aqui para ser abençoados, nós vamos ser instruídos como ter uma conduta correta diante de Deus. O proverbista vai dizer no capítulo 4, verso 18, ele vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Tem a ver com transformação interior, tem a ver com transformação de mente e de conduta. Em quem rouba, deixe de roubar, e quem mente, deixa de mentir. Quem furtava, mesmo que seja algo pequeno que não seja seu, aqui mesmo dentro da igreja, não é seu, você encontrou em um lugar, então tem pertence a alguém. Irmão, isso tem a ver com a realidade do que eu alimento o desejo, sendo esse, diga para o seu irmão, iludido e arrastado. Ser tentado não é pecado, é ceder à tentação que é pecado. Ser tentado, todos nós somos todos os dias. Um exemplo, alguém que vai contratar uma diarista, ele faz o teste de confiança. E dependendo das coisas e valores que ele deixa em certo lugar, aquela pessoa vai fazer a limpeza e vai deixar bem no lugar para que ela possa ver, para ver como ela vai lidar com aquela situação valiosa. E se tiver no mesmo lugar, então o contratante vai dizer: essa pessoa é uma pessoa digna de confiança. É esse o lugar que Deus quer nos levar. O lugar que nada do que a gente passa aqui é por acaso. Porém, eu não vou sair cedendo a minha vida. Por exemplo, eu sou casado, eu não posso dar liberdade para certas situações, para que venha tentar minha carne e eu ceder e cair. Entende? Tem que ter uma postura. Tem a ver com a realidade de como eu me comporto. Alguém está me ouvindo? E se eu ceder o desejo vai me iludir. Não existe forte contra o pecado, gente. Ponha isso na tua cabeça. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher para continuar falando o que falamos que não glorifica a Deus, tendo posturas diferentes do que a Bíblia diz. A seguida, o desejo, o que acontece com ele? Tendo concebido, diga para o seu irmão, faz nascer o pecado, faz nascer o filho, o fruto daquilo que está me envolvendo, me iludindo, me arrastando. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: eu estou fraca. Tá, fraqueza não é pecado, porque a igreja de Filadélfia estava fraca, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra. Então não tem a ver com pecado você estar fraco. O problema é continuar fraco e não querer sair da fraqueza. O problema é saber que a oração é boa, a oração abre portas, a oração liberta, a oração restaura a vida de quem está orando e liberta quem você está intercedendo. No caso, capítulo 42 de Jó, versículo 10, vai dizer que quando ele orava pelos seus amigos, o cativeiro dele foi transformado. Então a oração restaura quem ora e liberta quem está preso. Então, se a gente sabe de tudo isso, por que não oramos? Porque o que vai ceder entre a carne e o espírito, o próprio Jesus ensinou, quando ele estava passando uma aflição no Getsemane, é isso, Ezra? E a palavra do Senhor diz o seguinte, que ele convoca os discípulos para orar com ele, 1 hora, para que eles não caíssem na tentação. Então quem não ora cai em tentação. Se
Se você deixar de orar, a tentação, os desejos, vai roubar a presença de Deus na sua vida. E o texto diz, a carne é fraca, a carne não quer. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo de número 5, que há uma guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito tem fome de Deus, tem fome dos princípios, de cumprir. Aliás, Deus não cumpre promessas fora do princípio que Ele estabeleceu. Ele só cumpre as promessas dentro da obediência dos princípios estabelecidos, que é a sua santa palavra. Alguém está comigo? E quando o pecado é gerado, o que acontece? Eu disse que ia ser mais aplicativo do que teológico. Após ter consumado, gera morte. Diga, seu irmão, gera morte. E essa morte é se distanciar de Deus. Não é uma morte física, pode acontecer. Você mata alguém, pode acontecer alguém te matar. Mas no caso, por exemplo, mentiu, olhou para a mulher e desejou, tomou dinheiro que não é seu, falou mal de alguém, tipo de pecado comum nosso. Porque os pecados aparentes já foram embora. Mas esses que estão internos, são esses que Deus quer santificar a nossa vida para nos levar para o céu. Eu fiz uma pergunta esses dias e falei para ele, por que o céu tem muradas? A Bíblia diz que João viu muros. O que está escrito no fundamento dos muros? O nome dos apóstolos. E muro não é para proteção, o muro é para separar o santo do profano. O muro é para saber, olha, naquele mundo de lá, tem nós que estão passando por provação, passando por teste para entrar para Nova Jerusalém, que vai vir do céu para você. Os muros são honra, porque Deus não tem adversário. Então os muros é para colocar que todo aquele que trabalhou em prol desse reino terá uma recompensa lá. Alguém está me ouvindo? Então para passar o que passamos é porque vamos herdar um lugar santo. Olha para mim, diga para o seu irmão, pergunta para ele, quem inventou a palavra santo? Quem inventou a palavra santo? Quem? Fala alto. Deus é antes do homem. Se Ele é antes do homem, Ele é antes da palavra santo. Se Ele é antes da palavra santo, eu vou com a palavra de Paulo. Não sei se ele viajou na maionese, como ele fala assim, Ezra. Não sei se no corpo ou fora, mas vi coisas indizíveis que não tem como expressar com palavras quem Deus é. Alô? Não, Ele é maravilhoso. Então, entre servir a Deus e servir a carne, eu prefiro servir a Deus, e passando por situações e sabendo que eu posso glorificar Ele ou não glorificar também, mas sabendo que se eu não glorificá-lo, tem o sangue do Filho dele para me justificar. Alguém está me ouvindo? Se você caiu, cedeu à tentação, querido, você está numa noite boa, a noite da remissão, a noite de cortar o mal pela raiz. Diga comigo, mal pela raiz. Tem coisa que você corta pela raiz para amanhã dar fruto. Não adianta você continuar gerando fruto que não glorifica a Deus. A árvore boa vai gerar bom fruto porque a sua raiz está boa. A árvore ruim vai gerar fruto ruim porque a sua árvore está boa. Quando temos problema, eu falo isso toda hora aqui. Quando temos problema, olhamos para aqui dentro desse coração, as emoções, como estamos lidando. Mas quando a árvore tem um problema, alguém tem que abrir a raiz e adubar para ver se salva o fruto dela. Deixa Deus colocar aí humus, humildade nas raízes, para que nasça frutos melhores na sua vida. É uma introdução que eu estou falando aqui. Diga para o seu irmão, ser tentado não é pecado. E quando geramos o pecado vai gerar morte. Romanos capítulo 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, olha o que Paulo escreve, ele diz, se abstenha de toda aparência do mal. Cara, você sabe que esse lugar não é para você, por que você continua indo lá? Por que você chama de amigo alguém que nunca pôs um arroz na tua mesa? Por que você traz para perto quem Deus quer que você se afaste? Há tempo de abraçar e de desabraçar, escolhe Ele. Mas quando se encontrar vai falar de coisas celestiais. Por quê? Porque às vezes nós estamos cada um numa vida, tendo as nossas lutas, provações. Paulo está falando sobre examinar tudo nesse texto, abstendo-se de toda aparência do mal. Paulo está dizendo, examine tudo antes de tomar decisões.
Paulo está dizendo: examine, antes de tomarmos qualquer decisão, precisamos reter o que é bom e rejeitar todo o resto que nos impede de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Se eu não cortar algumas coisas da minha vida, ou você da sua vida, nós não vamos crescer. Jesus falou o seguinte, que aquele que poda, ele poda, dá muito fruto, mas aquele que corta é lançado no fogo. Diga para o seu irmão: deixa ele podar. Vai doer, mas você vai crescer. Ou seja, discernir melhor as coisas, avaliar como estamos caminhando com Deus. Eu pergunto para você: como é que está sendo o seu 2018 com Deus? Como é que está sendo a sua fé? Como é que está sendo a sua vida espiritual? Como é que está sendo o seu casamento, por exemplo? Como é que está sendo a criação dos seus filhos? Qual é o princípio que você vai deixar para eles? Como é que você está lidando com o pai, com a mãe? Tem falado bobagem ou tem obedecido o mandamento que é honrar o pai e a mãe? Como é que você está caminhando com Deus? Você precisa se autoexaminar. Não é somente em Santa Ceia, gente. O Espírito Santo quer nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos nos arrepender e voltar para o caminho santo que é o do Senhor. Um exemplo: Acabe foi terrível nessa realidade. Acabe foi um rei idólatra, desviado de conduta e sem aliança com Deus. Detalhe, ele ainda provoca a ira de Deus no capítulo de 1 Reis 16:32. Eu vou ler, olha o que acontece. Quando ele é colocado no trono, ele ergueu um altar ao Deus de Baal no templo de Baal, que também construía em Samaria. 33. Em seguida mandou fazer o poste ídolo sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que procederam antes dele. Irmão, tem coisas que a gente está fazendo que para nós parece ser legal, mas para Deus é abominável. Para nós que somos seres humanos e não temos entendimento do que Abacuque escreve, ele diz o seguinte: Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Vou falar de novo: Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O mal vai ser exterminado um dia, mas ele ainda continua na terra. Não estou falando nem do diabo. O que nós temos alimentado na nossa vida. Eu posso usar vários textos falando disso. Tomar decisões sem examinar antes. Como Josafá no capítulo de 2 Crônicas 20:20. Josafá era o rei de Judá. O erro dele foi fazer aliança com esse homem que eu acabei de falar, com Acabe. O cara que Deus tinha ira contra ele e quase levou a nação à destruição. Ao ponto de, no capítulo 19 de 2 Reis, ele faz as crianças jejuar, as crianças de colo. Aí ele faz os animais jejuar, faz todo mundo jejuar. Até que um profeta se levante e Deus fala na boca do profeta: nessa peleja não tereis que pelejar. Para que a gente erra para depois arrepender? Será que vai dar tempo de fazer essa volta? A gente erra para depois se arrepender. Então, antes de fazer aliança, avalia, examina. Alguém está me ouvindo? Para não ser reprovado na provação, ou na tentação, ou no teste que Deus está te dando, cara. Faz como Abraão fez. E o que Abraão fez? Diga: Abraão fez algo diferente. Abra comigo Gênesis 14:17. Estou indo para o fim já. É rápida a palavra. 14:17. Diz assim, Gênesis 14:17. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zave, isto é, no vale do rei. 18. Então Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. 19, acompanha comigo. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão lhe deu dízimo de... Cadê a lei aqui, querido? Dízimo é da lei? E aí? Você que não é dizimista. E agora?
Como é que você vai ser abençoado se um princípio que está na palavra você não cumpre? Nunca mais a gente vai falar de oferta no culto. Sim, só ser dizimista. Acabou. Escuta. Ló é terrível. Houve uma guerra, 318 homens. Abraão prepara um exército para ir resgatar o sobrinho. E na guerra Abraão tem êxodo. E no meio do caminho ele encontra Melquisedeque, um sacerdote, como ele se coloca aqui, um sacerdote do Deus Altíssimo. Diga para o seu irmão, ele trouxe pão e vinho. E o que a gente faz com o pão e vinho? O que Deus está dizendo? Eu quero remir a aliança que eu estou fazendo com você, porque o povo de Sodoma e Gomorra não tem aliança comigo. Alguém está me ouvindo? Por isso que lá na frente acontece a Saraiva, mas Deus já estava dizendo a condenação que viria sobre aquela cidade, mas a geração de Abraão seria poupada. Quando você tem um princípio e obedece, tem aliança com Deus, você não quebra princípio. Vamos ler um pouquinho mais? Abra aí sua Bíblia no versículo 21, do mesmo texto. O rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as almas e pode ficar com os bens. Querido, olha para cá. Melquisedeque dá pão e vinho, abençoa ele. E é exatamente o que eu tenho que dizer para os irmãos aqui. Jesus morreu por nós, nós somos abençoados no seu sacrifício. Nós não precisamos de mais nada. Acaso por que as pessoas me invejam, pastor? Então, eu não tenho quase nada. Querido, se te invejam, se quer as coisas que você tem, é porque tem algo de Deus em você. Porque ninguém vai buscar uma referência no desgraçado e maldito. Alguém já viu isso? Ô desgraçado, me dá a tua desgraça para mim. Alguém já viu isso? Irmãos, se estão te perseguindo, Pedro responde: estão te perseguindo, as tribulações, o sofrimento, é porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. Então a cruz, o sangue de Cristo me abençoa. Eu não venho para a igreja para ser abençoado, eu já sou. Então ele abençoa Abraão e sua descendência num pacto de aliança, o pão e vinho. E não só isso, o texto vai dizer uma coisa tremenda. Olha aqui comigo, diga para o seu irmão: quando você é grato por algo que alguém fez por você, fala isso comigo, você retribui da mesma forma. Por isso ele deu o dízimo. É gratidão. Poxa cara, que difícil. Dou o dízimo por gratidão? Acabou. Você não dá disso porque o pastor pede, porque está na Bíblia, é gratidão. Só que sempre vamos ser provados. Diga, tentações. Vamos ler a tentação de Abraão. No verso de número 21, o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as almas e pode ficar com os bens. O diabo sempre vai oferecer uma coisa do que Deus já te fez. Não, vou falar de novo. Ele queria as almas, não, ele queria o exército. Porque o exército de Abraão naqueles dias tinha 318 homens. E fez um grande exército de Sodoma recuar. Então o interesse do nosso adversário é as almas. Alguém está me ouvindo? Aí ele fala: se você me der as almas, faz um pacto, eu te abençoarei. Querido, o rei de Jerusalém, que é Jesus, já me abençoou. Quando você entende que você já é abençoado, ninguém pode te oferecer uma tentação do que você vai abrir mão daquilo que Deus já fez por você.